Olá, boa noite. Estamos experimentando formatos diferentes de exposição de conteúdo, de reflexões para este momento especial, nessa fase, nessa nossa existência corporal, em que muitos estão no isolamento domiciliar, buscando meios de evitar a disseminação dessa nova forma de gripe que apresenta maiores propensões a complicações. Então vamos aproveitar este momento e ventilar ideias novas, mais agradáveis nas nossas mentes, buscar vivenciar sentimentos mais brandos, mais motivadores, refletir sobre questões que podem propiciar a tão necessária coragem neste momento de provação e pensar em questões práticas, ferramentas que podem nos ajudar. E para iniciar, vamos já utilizar uma das ferramentas práticas, que é a prece. Já adquirimos essa rotina, iniciar uma atividade, terminar uma atividade, nesse exercício de comunhão com o alto. A prece é um conjunto de palavras, quando se está numa reunião coletiva, verbalizadas em alta voz, mas muito mais do que isso. Ela deve traduzir um conjunto de sentimentos, comunicando o que se passa na mente com o centro das expressões emocionais. Então, um conjunto de palavras destituídos do sentimento, ela não trará o resultado que se espera de uma prece. Mas a grande questão do momento é como chegar a um estado emocional, sentimental, que favoreça esse exercício de prece. No meu caso, eu tenho utilizado de música. Seleciono previamente algumas músicas que favorecem a entrada nesse estado. Ainda é um meio artificial de chegar a um estado emocional que favoreça a prece. O ideal é que a própria prece em si, o ato da comunhão, gere esse estado. Mas ainda não sendo o hábito formado, podemos utilizar de alguns elementos. Então vamos usar a música agora. Colocarei então uma música de fundo que já sendo utilizada por mim nos momentos de meditação e prece, que favoreça esse estado de relaxamento, esse estado em que há uma concentração maior, favorecendo essa conexão. Mestre amado Jesus, buscamos em Ti, nas expressões de amor, na manifestação das virtudes, no grau máximo que este planeta já presenciou, no Teu exemplo. Um misto de doçura e firmeza,
para que as virtudes semeadas, cultivadas pelo Senhor, jardineiro de nossas almas, possa finalmente florescer. Que a coragem, tão necessária nestes momentos dos nossos dias, possa se manifestar pela compreensão das leis da vida, pelas sensações de estarmos acolhidos, guiados, monitorados e protegidos por almas tão nobres. E assim vivenciarmos os momentos felizes e os momentos mais difíceis, guardando o mínimo de serenidade que salvaguarde a nossa sanidade mental, o nosso equilíbrio. Que todas as famílias, que cada um em seu lar, possa sentir a repercussão destas ideias em seus campos emocionais e sentir assim o auxílio divino para nos sustentar neste momento. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado, amigos, amigas do plano espiritual que nos assistem em todos os instantes. Prosseguindo então com nossas reflexões, neste momento acho que o importante é encontrar mecanismos que favoreçam a recobrada do bom ânimo, da coragem, para a gente prosseguir nas atividades que são possíveis, mas mantendo especialmente o equilíbrio, a lucidez, o discernimento. Eu acho que uma das primeiras etapas a ser realizada é a constatação. Verificar de maneira mais consciente o estado que nós realmente estamos. Todos nós, aqui encarnados, temos dilemas, conflitos, dificuldades mais recentes, mais antigas, feridas que ainda não estão totalmente curadas. Dilemas que precisam ser equacionados. Mas a correria, as diversas atividades que nós assumimos, acaba anestesiando os nossos sentidos para perceber essas questões. Mas quando algo nos força ao isolamento, à reflexão, a uma parada, um dilema que já existia se evidencia. Mas nem sempre conseguimos rastrear, saber qual é a questão essencial. Agora estamos vivenciando o medo. Mas a situação naturalmente evoca o instinto de preservação, o cuidado na higiene, hábitos que precisam se consolidar, pois lavar bem as mãos, ter certas cautelas na preparação do alimento, não tocar nas mucosas, olho, nariz, boca, sem antes higienizar as mãos, não é uma questão nova. Se esses hábitos já estivessem consolidados, tantas outras doenças já teriam sido erradicadas. Se o sistema de vacinação tivesse sido perfeitamente respeitado,
hoje não teríamos em Teixeira, por exemplo, novos casos de sarampo, que ocorreu recentemente. Então, exclusivamente em relação ao medo, existem questões antigas que essa situação do momento talvez tenha trazido de novo à tona. Pois embora o coronavírus evoque receio, essa dimensão de pavor que muitos estão vivendo talvez seja um resgate de um conflito, uma dúvida, um dilema antigo. Talvez isso só tenha reacendido a questão. E isso se torna um momento propício para resolver questões mais antigas, que ficam rodando no plano de fundo da consciência, muitas vezes determinando nosso comportamento sem que tenhamos consciência. Sendo esse o real fator, nós temos condições de fazer uma melhor constatação. E, evidenciando essas questões mais antigas, a gente tem condições de saber onde deve ser o foco de nossa atenção. Constatar é a primeira etapa. Estabelecer uma rotina de conduta é a próxima. Então, diante do receio, do medo, do pavor e do desespero, qual desses níveis eu estou agora? O que é que está me incomodando, de fato? É o receio da escassez de bens materiais, da atenção? É o medo do desencarne? É o medo do sofrimento? Qual é o meu dilema? Mas, como primeira etapa, a gente não deve se delongar demais nela. Eu acho que a grande questão mesmo é estabelecer essas rotinas que possam nos favorecer a retomada do equilíbrio, ou a conquista do equilíbrio real. Tem algumas ferramentas práticas que a gente pode utilizar. Como eu falei, uma delas é a utilização de instrumentos artificiais que gerem um estado de equilíbrio. A utilização da música é uma delas. A leitura que estimula virtudes é outra. Textos que não precisam ser longos, mas que favoreçam a reflexão, que estimulem pensamentos bons, bons sentimentos. É uma outra estratégia. Não ler por ler. Um livro que eu tenho utilizado aqui em casa, com minha família, é o livro de respostas. É um livro de mensagens de Emmanuel através de Chico Xavier, que tem textos bem curtos, às vezes 4, 5 frases, e que a gente utiliza para ficar ruminando, refletindo, ativando outras áreas do cérebro, incitando pensamentos diferentes do usual. É uma outra estratégia. Meditação seria uma terceira.
exercícios de atenção plena. Observem esse termo, atenção plena. Pesquisando no YouTube, nas redes sociais, uma pessoa que a gente tem como referência o Haroldo Dutra, no seu canal profissional, ele traz diversos exercícios e reflexões sobre a meditação, sobre a atenção plena. Pois um elemento que gera dificuldades emocionais neste momento é o hábito construído de antecipação, de não vivenciar o momento, projetando na mente situações que possivelmente não ocorrerão, gerando angústia, ansiedade. Então, utilizar a música, utilizar a leitura, utilizar a meditação pode favorecer um estado de tranquilidade e lucidez que permite um raciocínio mais lúcido diante de qualquer questão, diante de qualquer dificuldade. Claro, eu ainda, também como a grande maioria das pessoas, não tem pleno domínio. Estamos exercitando ainda essas questões. Diante dessa pandemia, nós mesmos vivenciamos momentos de dificuldades emocionais. Não estou falando aqui por estar no domínio da questão, mas justamente por estar refletindo e ter passado situações bem difíceis. Um outro elemento prático é a prece. Vivenciar exercícios de prece. Existem obras, como o Evangelho segundo o Espiritismo, em que seu maior capítulo é coletânea de preces. Ali a gente tem uma demonstração intelectual de uma conduta em situações específicas. Uma leitura pausada, refletida daquelas preces pode despertar em nós os sentimentos necessários para vivenciar esse estado de prece. Outras obras, como o Livro de Prece, de Palhano Júnior, também propõe diversos exercícios para vivenciarmos com eficiência essa grande ferramenta que é a prece. Estes exercícios podem favorecer, mas lembrando que não deve ficar apenas no intelectual, no jogo de palavras. Deve ter um respaldo sentimental. E para você, qual situação que vivenciada gera um estado de emotividade positivo, agradável? Um filme, um audiovisual, uma lembrança? É necessário fazer essa identificação, pois utilizamos isso como um link, um local em que, clicado, possa nos remeter a um conjunto de sensações que façam com que as palavras bonitas de uma prece tenham sentido nas nossas vidas. Buscando compreender o comportamento humano, buscando compreender meus próprios comportamentos, muitos dos quais eu ainda não consigo ver sentido, fazendo os estudos, ouvindo palestras nas redes sociais de pessoas de confiança. Nestas últimas semanas, acessando algumas falas de Ana Teresa Camasmi,
refletindo sobre esses conflitos que a gente evidencia em situações específicas como esta, nos levou a questionar por que nos expressamos ainda de maneira tão imatura. As nossas carências, os nossos conflitos. E eu vi uma reflexão que eu achei bem interessante. Quando a gente é criança, diante das ferramentas cognitivas que temos nessa fase, quando algo está ruim, quando estamos carentes de atenção, apresentamos um choro, uma birra, um comportamento que volte a atenção daqueles que nos são caros, os pais, aqueles que nos criam. E isso gera um condicionamento que é levado, quando não resolvido, para toda a vida. Então, quando estou carente de atenção, quando me sinto necessitado de vivenciar a expressão do amor de outras pessoas por mim, se eu não conquistei esse nível de maturidade, eu apresento de diversas formas. Em vez do choro, talvez na manifestação psicossomática de uma enfermidade, de uma ansiedade, de uma dor, evidenciando as minhas necessidades mais remotas. Muitas vezes gerando conflitos conjugais, sendo casado, dificuldades na convivência com os pais. Ou seja, um dilema interno se expressando de maneira que muitas vezes não é compreendida por quem expressa, por mim mesmo, e por aquele que é o alvo da minha carência. Seja esposo, pai, mãe, irmão, amigo. O que eu quero dizer com isso é que talvez agora, diante de uma situação, pandemia, meu comportamento esteja expressando não exatamente o momento pandemia, mas um conflito e uma dificuldade interna antiga. Talvez o medo que eu esteja passando seja só uma forma de expressar: ei, estou aqui, preciso de amor, preciso ser amado, preciso amar. Agora somos convidados a desenvolver a capacidade de amar, a capacidade de ser amado. Estamos recebendo um estímulo severo. Isso é uma forma de interpretar essa realidade atual, atribuindo um sentido mais profundo a esse momento de provação. Claro que é decorrência do comportamento humano, os hábitos alimentares, os estilos de vida, a não concretização ainda dos hábitos básicos de higiene, ou seja, é uma consequência, mas também é uma causa. Tudo isso que a gente está vivendo é decorrência do próprio comportamento humano. Mas, e qual será a consequência
deste momento. Pois a pandemia, sendo consequência, agora também passa a ser causa. E qual será o meu aprendizado? Qual experiência prática eu posso adquirir para que no futuro eu tenha consequências mais brandas, mais agradáveis? São questões muito importantes. E não é um raciocínio barato de tentar ver o lado positivo das coisas. É um raciocínio muito coerente, pois é uma lei da natureza. Causa e efeito, ação e reação. O que eu farei a partir de agora irá definir as minhas experiências do futuro. O que eu faço agora impacta diretamente na minha qualidade de vida. A maneira como eu encaro, como eu sinto. Então podemos fazer muito, mesmo diante das restrições do momento. Pois não podendo ou não devendo sair de casa agora, em casa, no meu ambiente protegido, em que eu me sinto às vezes muito desprotegido, o que eu posso fazer? Todos nós temos total possibilidade e potencialidade para superar este dilema. Exige esforço. Exige direcionamento da vontade. Então precisamos aprender a fazer isso. A canalizar nossas energias de maneira que tenhamos condições de dar seguimento à nossa vida de maneira mais leve. Então, retomando o raciocínio, somos convocados ao amor, a despertar de maneira mais consistente este sentimento profundo. E já chegando aos momentos finais dessa nossa reflexão, vou fazer uma leitura de um pequeno trecho desse livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo Prenúncios da Era Nova, capítulo 5, em que Amélia Rodrigues, espírito que vem através de Divaldo, relata uma situação em que os discípulos, mesmo amando Jesus, não se sentiam preparados para essa nova era que ele anunciava. E, utilizando João como representante, apresentaram essas inquietações a Jesus. E ele diz, respondendo aos discípulos: a era nova encontra-se no limiar. Cumpre-me projetá-la nas mentes e nos corações, abrindo espaços para os que virão no futuro. A era nova será caracterizada pelo amor de plenitude e pela compaixão total a benefício de seus opositores. Terá início no país de cada coração, espraiando-se em derredor como um aroma sutil e penetrante que jamais será olvidado. Então estamos no momento de vivenciar esse amor na sua plenitude. E que possamos
diante dessas mensagens, dessas reflexões, encontrar internamente, externamente, as maneiras de nos entregarmos ao amor divino. E que esse amor nos robusteça a fé, para que tenhamos lucidez em cada escolha. Vamos encerrar com a prece. Vou colocar de novo uma música, utilizando dessa ferramenta. Podemos apagar a luz, fechar os olhos, a posição que mais te agrade. Aproveitando que, estando em casa ou num ambiente mais tranquilo, tenhamos condições de conseguir um estado de tranquilidade. Jesus, querido Mestre, amado amigo, incondicional, irmão mais velho, protetor, governador de nossas almas. Te agradecemos profundamente por dedicar-nos tanto carinho, tanto amor, que possamos converter todas as bênçãos em mudanças de conduta, na exteriorização através da fala, dos pensamentos, nos atos, todo gesto de carinho, de afetuosidade, de fraternidade que já conseguimos experienciar. Volta mais uma vez o teu olhar para cada um de nós, acolhendo-nos e ao mesmo tempo estimulando-nos no vigor da tua força a movimentarmos energias em favor do bem, do nosso próprio bem e do bem do nosso próximo, que também é o nosso bem, estendendo a nossa compreensão para a verdadeira fraternidade, para o amor. Abençoa cada lar, abençoa cada família. E que o teu amor passe a ser o nosso próprio amor. Obrigado, Pai. Obrigado, amigos espirituais. Muita paz, muita luz. Um abraço. Até breve.